Hello there, students! Olá, alunos! How are you guys? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E hoje estamos aqui mais uma vez na nossa aula de inglês do cotidiano. Let's go! Bora lá! Let's rock and roll! Ok, in today's lesson, na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre perguntas básicas. Mas agora a gente vai utilizar outras question words que a gente aprendeu na aula passada. As palavras que a gente vai utilizar hoje são who, why and how. Vamos aprender como utilizar cada uma delas, a função de cada uma delas e como que a gente pode aplicar no dia a dia. Let's go! Alright, muito bem, então vamos para a primeira, galera. Ok, so who é uma question word muito utilizada, na verdade, ela é a question word, a palavra que a gente utiliza para fazer perguntas sobre pessoas. Okay? Então, basicamente, é o quem, né, que a gente conhece em português. Vamos verificar alguns exemplos? Well, we have here, a gente tem aqui, who is he? Who is she? Quem é ele? Quem é ela? Ah, she's my friend. He is my friend. Agora, você quer saber com quem que a pessoa está conversando? Por exemplo, a pessoa está falando no telefone. Who are you talking to? Who are you talking to? Com quem você está falando? Com quem você está conversando? Oh, I'm talking to my mother. Eu estou conversando com a minha mother, a minha mãe. Okay? Who is your teacher? Who is your teacher? Quem é o seu professor ou sua professora? It's Mr. Oliveira. Okay, então, perguntando quem que é o professor. E who won the game? Who won the game? Quem ganhou o jogo? Então, além de falar quem, se referindo a pessoas, a gente utiliza o who para falar sobre times também de futebol, por exemplo. Okay? Então, vamos lá. Let's practice. We have a conversation between two students. A gente tem uma conversa entre dois alunos e um está perguntando, né? Who is your teacher? Who is your teacher? E ela está respondendo. It's Mr. Oliveira. Alright, students? Ok? Caso vocês queiram praticar, podem voltar no vídeo, praticar, prestar bastante atenção nas pronúncias das palavras para vocês praticarem de maneira correta. Alright? Então, é assim que a gente utiliza o who, galera. Let's go to the next one. Why é bem usada e gosto muito de brincar com os alunos. É a question word, a palavra de pergunta mais mineira que tem. Por quê? Né? Why. Okay, então, why é basicamente o porquê. A gente utiliza para se referir a dúvidas com justificativas, ou seja, em busca de justificativas. Então, uma pergunta reflexiva para você aqui agora. Why are you studying English? E você? Por que você está estudando inglês? Né? Olha o why. Ele vai fazer você refletir agora. Então, vocês podem responder. Because it's fun. Porque é divertido. Because I need. Porque eu preciso. Because I like it. Alright? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente utiliza o why para perguntar por quê, a gente utiliza o because para responder por quê. É diferente do português, que a gente tem várias, né, formas do porquê para a gente responder, para a gente perguntar o porquê junto, separado. Não, em inglês a gente só tem o why. Ok? Ainda falam que inglês é difícil. Very easy, my friend. Muito fácil. Agora temos outros exemplos aqui. Why do you like math? Why do you like math? Por que você gosta de matemática? Você pode responder because it's important, because it's fun, porque é divertido, because I love it, porque eu amo, ok? And a outra aqui, why do you play guitar? Por que você toca violão? Se alguém perguntasse isso pra mim, eu falaria because I love it and because it's fun. Alright, students, let's check some examples. Vamos checar alguns exemplos aqui. Agora a gente tem aqui, ó. She's asking the boy, why do you like math? Why do you like math? Se a gente voltar aqui, porque você gosta de matemática, né? Então, why do you like math? E ele responde,
Because it's important. Because it's important. Podem ver, students, o uso do because, né? Assim como a gente mencionou nos exemplos passados, because está aqui justamente para justificar uma resposta. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o why para perguntar, because para justificar. Alright, students. Então, é assim que a gente utiliza o why. E vamos para a nossa última question word, que é how. How. Que é basicamente como. A gente se refere a maneiras, métodos, condições ou quantidades. Olha para vocês verem quão importante essa palavrinha aqui é quando a gente vai fazer questions, fazer perguntas. Vamos dar uma olhada em algumas questions e ver onde que a gente pode aplicar o how. Bom, se você está num lugar diferente, você quer comprar alguma coisa, e qual que é a pergunta que você faz? Quanto custa? Quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Então, em inglês, você pode simplesmente utilizar o how. How much is it? How much is that? Então, a pessoa pode responder, it's $5, it's $10, it's $11. Okay? Então, a pergunta-chave para você perguntar o valor das coisas em inglês, how much? How are you? Já é uma pergunta que a gente já viu várias vezes nas outras aulas, né? Que é a gente quer perguntar como é que a pessoa está. How are you? I'm fine. Agora aqui, how much water do you drink a day? How much water do you drink a day? Quanta água você bebe por dia? Ó, uma pergunta para você aí, student que está assistindo a nossa aula. E você? How much water do you drink a day? Teacher Lucas é um pouquinho mais de 10 cups, um pouquinho mais de 10 copos. Mas e vocês, students? How much water do you drink a day? Stay hydrated. Fique bem hidratados aí, galera. Quanto mais água a gente toma, melhor a gente aprende. Alright? And a última aqui, how many friends do you have? How many friends do you have? Quantos amigos você tem? I have 10 friends. Tenho 10 amigos. Então, olhem para vocês verem as diferenças e os exemplos de como que a gente pode usar o how. Alright? Vou dar uma ênfase aqui no how much and how many. How much, a gente vai ter uma aula específica para how much e para how many também. How much utilizamos quando a gente vai falar sobre coisas que a gente não conta. Uncountable things. Okay? Então, um pequeno spoiler aí. Por exemplo, how much water? A gente não conta uma água, duas águas, 3 waters. Não, a gente conta os recipientes de água, né? Então, por isso que é how much. E how many, a gente conta as coisas. How many friends? A gente consegue contar os amigos. 1 friend, 2 friends, 3 friends. Okay? Então, só uma ênfase aí na diferença desses dois. Alright? Vamos dar uma olhada no nosso exemplo. And then she's asking him, and she's actually talking to him. Ela está falando com ele. Podem ver que eles têm um livro aqui de mathematics. Podem ver muitos cálculos aqui, lots of calculations. E ela pergunta para ele, how do you solve the problem? How do you solve the problem? Como você resolve o problema? Solve the problem. Então ele simplesmente fala para ela, with the equation, com a equação. Okay? Então, olha o how sendo utilizado aqui. Como você resolve o problema? How do you solve the problem? Alright, students, tudo bem, alunos? Ok? Então, para a gente revisar agora, what we learned, o que nós aprendemos? Who, quem, se refere a pessoas. O sujeito seria pessoas. Então, por exemplo, who is calling? Quem está ligando? Então, toda vez que vocês verem essa palavra who, está se referindo a pessoas. Why, que é o famoso porquê. Why? Pergunta sobre motivos ou razões. For example, why are you late? Por que você está atrasado? Late, atrasado. And how? Como? Fala sobre maneiras, estados, quantidades ou condições. How do you feel? How do you feel? Como você se sente? Sente, sentir, feel. Ok, students. Beleza, galera? Alright. Então, espero que todos tenham aprendido, revisado, caso vocês já sabem essa matéria, né? E
teacher também espera que tenha ajudado vocês, né, com essas informações. Geralmente os alunos têm muitas dúvidas de como e onde utilizar essas question words, essas palavras, né? E são palavras que a gente precisa, né, prestar bastante atenção no contexto, mas assim que a gente descobrir qual que é a função delas, já deixa muito mais fácil pra gente. Alright, okay students, so see you guys next time.